há uma verdadeira vida cristã. E se nós observarmos esse dito, verdadeira vida cristã, o antônimo de verdadeiro, os irmãos com certeza sabem de cor. O oposto de verdadeiro é aquilo que é falso, que é mentira, que é uma inverdade, que é engano, que é um embuste, que é uma farsa, que é uma fraude. A vida cristã é uma vida verdadeira, vida com Cristo, vida com Deus. João, nesse texto, trabalha um argumento moral, não pelo professor aqui, pelo pregador, mas pela sua própria palavra, pela palavra de Deus. E qual é a motivação para uma vida em santificação? Qual é a motivação para uma vida de pureza? Haja visto que o pecador foi justificado em Cristo. O texto mostra-nos, já no seu primeiro versículo, o grande amor de Deus. Ao observarmos o texto atentamente e considerarmos, nós temos que reconhecer o grandioso amor de Deus. E nós somos então, diante desse grandioso amor, vivermos em santidade, vivermos vida pura. E então nós observaremos a partir de agora algumas realidades. Ainda no versículo 1, em sua primeira palavra, o autor diz aí, João, vede. Vede o quê? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O amor de Deus tem que ser visto por nós, tem que ser percebido por nós. E ao ser visto e ao ser percebido, devemos avaliar a grandeza desse amor. Os irmãos já pararam para analisar, para observar, para ver a grandeza desse amor? É um amor eterno, pois Ele nos amou primeiro, na eternidade, antes da fundação do mundo. Um amor imensurável, um amor sacrificial, um amor ao ponto de entregar o seu Filho, Cristo, para morrer na cruz, para morrer naquela maldita e rude cruz. Estão observando? Estão vendo com que grande amor Deus nos amou? Um amor eterno, um amor imutável. E a causa deste amor está nele mesmo, não em nós. Ele nos ama não por causa de nós, mas apesar de nós. Certamente os irmãos conhecem um versículo de cor, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou na eternidade, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos, rebeldes. Ele nos deu vida e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, quando nós éramos escravos da carne, escravos do mundo, escravos do diabo. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, considerando que nós não merecíamos nada. Merecíamos sim a condenação. Ele nos amou sendo nós pecadores. Amar a nós, pecadores, rebeldes, inimigos, ao ponto de fazer com que eu e vocês nos tornássemos recipientes do seu grande amor. Nós recebemos o seu grande amor. E ainda que nós vejamos com que grande amor Deus nos amou, como diz João em seu primeiro versículo aqui, vede, eu e vocês não conseguiremos compreender as dimensões desse amor. É imensurável. Mas o amor de Deus pode ser visto
ainda que imensurável, com as bênçãos da filiação. Vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus. Em Jesus, aqui nós encontramos a doutrina da adoção. Em Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus. Se nós fomos adotados como filhos, é porque antes nós não éramos filhos. Antes nós não éramos filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus no ato da nossa conversão. E então nós podemos chamar agora Deus de Pai. E recebemos o Espírito de adoção. Passamos a participar agora da natureza divina. E então nós seremos semelhantes a Deus. Semelhantes a Cristo, perdão. E ao sermos filhos de Deus, o texto diz que por essa razão, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque o mundo também não conheceu a Cristo. E o mundo não conhece a Deus. Se hoje nós somos filhos, o que nós éramos antes? A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Filhos da desobediência, inimigos de Deus. E é aqui que nós podemos ver o grande amor de Deus. Ele pode ser visto na nossa adoção. Olha que grande amor de Deus para conosco, pecadores. Agora nós somos membros da família de Deus. Somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem nos adotou. Foi Deus quem nos gerou de novo. Nosso novo nascimento é de cima, é do alto, é do céu. Nós nascemos de novo da água e do Espírito, como diz João capítulo 3, naquela conversa que teve Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos perguntou a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode, porventura, alguém voltar ao ventre da sua mãe? Jesus então respondeu: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu e você somos filhos de Deus, nós devemos demonstrar essa filiação. Se nós somos filhos do Deus dos deuses, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, devemos viver como filhos de Deus. E aí então, um desafio. Olhemos para o nosso íntimo, para o nosso coração, e respondamos com sinceridade: temos andado como filhos de Deus? Temos? O grande amor de Deus tem que ser correspondido, queridos. Durante a nossa vida aqui na terra, que antecede a segunda vinda de Cristo, e o texto falou isso, da primeira vinda e da segunda vinda, nós devemos viver uma vida santa, uma vida pura. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é puro. Nós somos a semelhança dEle. A base para uma vida santa está alicerçada na obra de Cristo na cruz. Na obra de Cristo na cruz. É ali que está alicerçada a nossa vida, a nossa nova vida, o andar em novidade de vida, a vida em santificação, que é fazer morrer a nossa natureza terrena, despachar o velho homem e viver uma nova vida. O texto diz também-nos que Jesus se manifestou para tirar os pecados. No verso 5 diz: sabeis também que Ele, Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado algum. Queridos, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Aponta para a obra redentora de Cristo, para a remoção
dos nossos pecados. Sim, Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. É na cruz que Ele foi encravado e nossos pecados também o foram. Deus, em seu infinito amor, enviou Jesus, o seu Filho, para aquele que nele crê, ao invés da condenação eterna, ao invés da morte eterna, tenha a vida eterna. Sim, queridos, a cruz é a maior expressão do amor de Deus. Vede com que grande amor Deus nos amou. Os irmãos já observaram toda a obra de Cristo? Todo o evento? Deus provando o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo que nós éramos pecadores. Vejam bem vocês, quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Quase todos aqui. É dito e é tido como um dos filmes que conseguiram chegar não tão próximo, mas mais próximo da realidade bíblica. E ali nós vemos todo aquele evento até que Cristo seja pregado naquela cruz. E os irmãos podem observar que Cristo não morreu porque ele foi preso. Cristo não morreu porque o tribunal da época o condenou. Cristo não morreu porque Pilatos lavou as suas mãos. Cristo não morreu porque a multidão gritou: Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Cristo não morreu porque Judas o traiu. Cristo não morreu porque ele sofreu todo tipo de escárnio, de agressão na via dolorosa. Cristo não morreu porque ele foi pregado naquela cruz. Tudo isso faz parte da obra de Cristo. O que levou Cristo à morte foi os nossos pecados. Foi isso que matou a Cristo, os nossos pecados. E ele veio ao mundo. Notem bem vocês um versículo de Mateus, capítulo 1, verso 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, que antecede o nascimento de Jesus, aqui é dito a Maria essas palavras. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará todo mundo, sem exceção, da condenação eterna. O texto não diz isso. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus entrou no mundo através do seu nascimento. Entrou no tempo, entrou na história como o Salvador e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado dos pecadores, carregando sobre si tais pecados, sobre o seu próprio corpo. A expiação de Cristo na cruz, através de sua morte e ressurreição, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E aqui nós vemos a doutrina da reconciliação. Nós fomos justificados, doutrina da justificação. Nós fomos reconciliados com Deus por um ato de amor e sacrifício supremo realizado por Cristo em benefício dos pecadores, de todos aqueles que creem nele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Vede com que grande amor Deus nos amou. Jesus também se manifestou para para destruir as obras do diabo. Nós lemos no texto. Verso 8, parte B. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo é o pai do pecado, queridos. E o pecado gera a morte, pois o seu salário é a morte. O salário do pecado é a morte. É o pecado que gera a morte. Notem bem vocês agora aqui esse ponto aqui, que ao fazer esse estudo eu fiz questão de colocá-lo aqui. Os irmãos já ouviram muito uma citação que o diabo veio para
matar, roubar e destruir. Procure na Bíblia aí, para ver se os irmãos acharão esse versículo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Vocês não acharão, porque não está na Bíblia. Qual a explicação para isso? Há um texto lá em João, capítulo 10, que fala de Jesus, o bom pastor, e naquele texto fala que os ladrões vieram e vêm para matar, roubar e destruir. O contexto ali é outro, queridos. O contexto é outro. Ali Jesus está apontando para os líderes religiosos de Israel, especialmente os fariseus, como sendo os ladrões ao qual ele denuncia. Estes sim que vieram para roubar, matar e destruir as ovelhas. Mas estes, se nós voltarmos de João capítulo 10 para João capítulo 8, verso 44, nós vemos um versículo deixando bem claro esse texto. João, desta primeira carta que nós estamos estudando aqui, é o mesmo João do livro de João que nós estamos falando agora. E João estava junto a Jesus quando Jesus disse aos judeus devotos da lei: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. O diabo foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. É nesse contexto que está o versículo, e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas se nós olharmos toda a Escritura, todo o ensino da palavra de Deus, e nós considerarmos o testemunho bíblico sobre a pessoa do diabo, nós podemos entender que ele é mentiroso, assassino, maligno, tentador, destruidor, enganador, acusador. Ele é a serpente sedutora e o dragão devorador. Ele é o principal adversário de Cristo e do povo de Deus. E então aqui, diante disso, nós podemos dizer, sim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus na cruz destruiu as obras do diabo, desbancou os poderes diabólicos, tanto os principados quanto as potestades. Na cruz, Jesus triunfou sobre o diabo e sobre suas hostes e os expôs à vergonha, à ignomínia, ao desprezo. Jesus esmagou a cabeça da serpente, João 3,15. E virá o descendente da mulher que lhe esmagará a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. E ao destruir as obras do diabo na cruz, Jesus soltou as correntes diabólicas, demoníacas, que prendiam-nos como escravos do diabo. Que aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles são escravos do diabo, da carne e do mundo. Sim, queridos, o pecado é o maior mal na vida do homem. Todo aquele que pratica o pecado, no verso 4, diz-nos que transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado, em sua essência e sua ação, é a transgressão da lei de Deus. Augusto Nicodemos, ele diz que pecado é fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe, ou deixar de fazer aquilo que ela manda. Então, os irmãos querem saber o que é pecado? Está muito claro. Faça aquilo que a palavra de Deus proíbe, pecou. Deixe de fazer aquilo que a palavra de Deus manda, pecou. É a transgressão da palavra de Deus. O pecado, ela não é, notem bem, queridos, uma pequena falha ou uma injustiça cometida. O pecado é muito mais do que isso. O pecado é uma ativa rebelião contra a vontade de Deus. É uma violação da sua santa lei. E a ação do pecado é se opor contra Deus e levantar-se contra a obra de Cristo. Se Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, para destruir as obras do diabo, então nós, como filhos de Deus, vamos continuar vivendo em pecado? Romanos 6, o texto que nós lemos antes, nas palavras de Paulo, diz: como deveremos andar ou viver nós ainda em pecado, para que a graça seja muito maior? Isso é um engano, isso é um antinomismo. Paulo fala de maneira, com letras garrafais, podemos dizer assim, de modo nenhum. De modo nenhum. E então vem o grande desafio.
Olhemos para o nosso coração, para o nosso íntimo. Agora que nós vimos o grande amor de Deus para conosco, na grande obra de Cristo na cruz. Jesus veio para morrer pelos seus, para destruir o pecado, para destruir as obras do diabo. E ainda nós vamos viver em pecado? Há a estrofe de um hino, se eu não me engano, 270, que diz: eu morri na cruz por ti, e o que fazes tu por mim? Contra o pecado foi que Deus enviou o seu Filho. Contra o pecado que Cristo, o Filho, morreu na cruz. Poderíamos nós não considerar tal gravidade e continuarmos em pecado? Queridos, há um contraste em permanecer no pecado e permanecer em Cristo. E aí então eu pergunto, é possível? É possível permanecer no pecado e em Cristo? É claro que não. Há uma oposição e uma distinção evidente. Não pode. Não há comunhão entre luz e trevas. Entre o justo e o injusto. Entre o puro e o impuro. Quem está em Cristo não vive pecando. Porque todo aquele que vive no pecado não viu a Cristo e não o conheceu. É o texto que disse isso, não sou eu. É a palavra de Deus. Vida com Cristo e vida no pecado. Dualismo, isso não existe. Duas situações que jamais poderão andar juntas. Ou você vive para Cristo ou você vive para o pecado. Quem permanece no pecado não permanece em Cristo. O texto diz isso claramente. É impossível permanecermos em Cristo se nós permanecemos no pecado. Não dá para levar vida dupla. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e praticar a impureza. É impossível permanecer naquele que é santo e viver no profano, naquilo que é mundano. É impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas. Se eu e vocês, nós vimos a Cristo e nós conhecemos a Cristo, nós devemos permanecer em Cristo e não viver em pecado. É inadmissível. Não é compatível. Se assim nós o fizermos, é porque nós não vimos a Cristo, porque nós não conhecemos a Cristo. E a vida e prática no pecado aponta e mostra isso. A origem do pecado, no verso 8, aquele que pratica, notem bem vocês agora aqui. Qual é a origem do pecado? Verso 8. Aquele que pratica o pecado, digo aqui ou não? Claro que digo, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde quando o diabo vive pecando? Desde o princípio? O texto diz isso, mas que princípio é esse? O diabo, que é o pai do pecado. O pecado vem dele. Pecado é obedecer àquele que peca e desobedecer a Deus. Notaram? Então, se alguém perguntar para vocês o que é pecado, vocês vão responder: é a transgressão da lei. É não fazer aquilo que a palavra de Deus manda ou fazer aquilo que ela diz para não fazermos. Isso é claro. Mas podemos dizer também que pecar é obedecer ao pai do pecado, o diabo, e desobedecer a Deus. Isso é pecado. Mas o diabo não foi criado em pecado. Ele foi criado santo com os anjos. Mas ele veio a cometer o pecado. Rebelou-se contra Deus. Mas o que João está querendo dizer aqui? Há dois sentidos, queridos. Todos os que cometem pecado, todos, e os crentes também cometem, porque nós não somos perfeitos. E no momento que nós cometemos pecado, notem vocês, nós nos assemelhamos, nós não somos iguais, nós nos assemelhamos ao diabo. E estamos muitas vezes sob a influência dele. A palavra de Deus diz que o diabo é um leão rugindo ao nosso redor, prestes a devorar. Não podemos dar brechas ao diabo. O que a palavra diz? Resistir ao diabo. E se você não resistir? Você acaba sendo influenciado pelo diabo. Mas você se tornou do diabo, é filho do diabo, nós estamos falando no sentido de filho de Deus aqui. E os filhos de Deus podem pecar, porque não se tornaram perfeitos. Mas note agora o outro sentido aqui. Agora, esses daqui, se nós falamos dos filhos de Deus, que podem pecar, se assemelhando muitas vezes ao diabo, sob a influência dele.
Mas há uma diferença sobre aqueles que são os filhos do diabo. Os filhos do diabo pecam habitualmente, pecam caracteristicamente, pecam continuamente, porque eles são do diabo. O texto diz isso. Essa é a principal ideia na mente aqui do apóstolo João. Seu objetivo é mostrar que aqueles que pecam, no sentido de mostrar-se rebelde contra Deus, mostram que não houve nenhuma conversão na vida deles. Não houve novo nascimento. E que se não houve novo nascimento, ele é filho do diabo e não é filho de Deus. Mas é possível haver vitória sobre o pecado? Nós veremos que sim. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. O texto, relendo: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Cristo, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus, já não é mais filho do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Deus é justo, Cristo é justo. Quem é nascido de Deus foi justificado em Cristo Jesus e é justo mediante a obra substitutiva de Cristo na cruz. Ele imputou-nos a sua justiça. Notem, queridos, aqui uma linguagem: antes eu e vocês não éramos filhos de Deus, e as nossas vestes eram trapos de imundícia. Agora em Cristo, as nossas vestes são vestes de justiça. Justiça de quem? Justiça de Cristo. As vestes de justiça simbolizam pureza, simbolizam santificação, santificam retidão moral, representa a busca pela verdade e pela justiça em todas as áreas da sua vida. Antes nós estávamos vestidos com trapos de imundícia, agora nós estamos vestidos com as vestes da justiça de Cristo na cruz. E nós vivemos na justiça, vivemos na prática da justiça porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Mas, queridos, a prática do pecado é uma identificação com o diabo. Vida de prática do pecado é uma identificação com o pecado. E não sou eu que estou dizendo, não. É o texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. E desde o princípio. Se praticar a justiça é imitar a Deus, a prática do pecado é imitar quem? O diabo. Aquilo que nós praticamos identifica quem é o nosso Pai. Os filhos de Deus podem chamar a Deus de Pai, mas aqueles que não são filhos de Deus vão chamar o diabo de Pai. Nisto são manifestos, verso 10, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Como eu e vocês podemos provar a nossa filiação? Acabamos de dizer, na prática da justiça, pela vida pura, santa, evidenciando o nosso novo nascimento, despachando o velho homem, vivendo em novidade de vida e através das nossas boas obras. Estamos caminhando para o fim, queridos. O último ponto. Os filhos de Deus, e na vida deles é impossível que eles pratiquem o pecado. Ainda que cometam o pecado, mas é impossível praticarem o pecado. E o texto diz isso: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Alguns estudiosos, quando lê esse texto em 1 João, capítulo 3, verso 9, pensam que há uma distorção, uma contradição. Porque João, no capítulo 1, diz o seguinte:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então alguém pode dizer, como que João está dizendo agora aqui que o cristão não vive no pecado, mas no capítulo 1 diz que nós não podemos dizer que nós não temos nenhum pecado. Se nós dissermos isso, nós fazemos ele de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vejam bem, são contextos diferentes. No capítulo 1, João está falando da universalidade do pecado. E no capítulo 3 está falando da incompatibilidade do pecado na vida do crente, na vida do cristão. É diferente. O crente não pode viver a praticar pecado como hábito. O cristão pode sim pecar, mas não como um hábito. Ele não persiste no hábito do pecado. O pecado deliberado, aquele que é intencional, contínuo, exaustivo, consistente, compulsivo, esse é o pecado dos filhos do diabo. E conspira contra o amor de Deus. Vede com que grande amor Deus nos amou. Viver na prática do pecado é conspirar contra esse grande amor de Deus, contra aquilo que Cristo fez por nós na cruz. A divina semente foi implantada em nós. Quando? Quando no nosso novo nascimento, quando fomos regenerados, quando nós nos tornamos filhos de Deus, então nesse momento nós herdamos a natureza divina. E como decorrência, aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus, já não é mais filho do diabo. A divina semente é a palavra de Deus que agora habita em nós. Nós somos gerados por esta semente, que é incorruptível. E através do nosso novo nascimento, nós evidenciamos que somos filhos de Deus. Agora nós carregamos a imagem do nosso Pai. Somos nascidos de Deus. Não podemos viver na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é a marca dos filhos do diabo. Para concluirmos, podemos vencer o pecado? Os irmãos observaram duas diferenças. O cristão pode pecar, sim, mas ele não peca deliberadamente, compulsivamente, habitualmente. Não. É um acidente de percurso na sua vida. E ele se arrepende. E ele pede perdão. Mas o filho do diabo é diferente. Ele nem ao menos acha que está pecando, porque o pecado faz parte de si, é da sua natureza. Ele não é filho de Deus. Não conheceu a Cristo. Não ouviu. Por isso mesmo não permanece nele. E se não permanece nele, ele é filho do diabo. Para concluirmos, o pecado, queridos, é a receita mais rápida para a tragédia na vida do homem pecador. Os escravos do pecado estão indo de tobogã para o inferno. Estão destinados à morte. E o inferno, queridos, é a prisão perpétua para todos os filhos do diabo. Para todos aqueles que vivem na prática do pecado. Ainda que o pecado seja tão mau assim, é possível que triunfemos sobre ele. Como? Arrependimento. Arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, e será salvo. Essa é a porta da salvação. Não há outro meio, queridos. Arrepender-se é reconhecer-se pecador, e um pecador abominável aos olhos de Deus. É sentir tristeza pelo pecado, é desejar deixá-lo e virar as costas para o pecado. O homem não pode se livrar do pecado por si só. Somente através de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Somente através do seu sangue purificador e lavador é que o homem pode ser liberto dos seus pecados. Em Cristo nós somos libertos da condenação do pecado. Na justificação nós somos libertos do poder do pecado. Na santificação nós somos libertos da presença do pecado. Perdão, queridos.
Na santificação nós somos libertos do poder do pecado, e na glorificação nós seremos livres, de uma vez por todas, da presença do pecado. O pecado não pode ser vencido pelo homem, não pode ser vencido pelo esforço humano. O pecador não pode lavar-se e purificar-se a si mesmo. O injusto não pode justificar-se a si mesmo. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Somente o sangue remidor de Cristo Jesus. Para concluir, fechando o estudo dessa noite, trouxe uma citação de John Stott, que eu deixo com os irmãos para encerrarmos. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela sua segunda vez, nós então haveremos de ver como ele é, e então nós seremos semelhantes a ele, até que esse dia chegue. Como poderemos nós vivermos no pecado? Fazendo isso, vivendo no pecado, nós estamos negando o propósito, vilipendiando a cruz de Cristo e a sua segunda vinda. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estarmos preparados para a sua segunda vinda, devemos viver vida pura, santa, assim como ele é puro e santo. Agindo dessa forma, eu e vocês daremos provas de que nós nascemos de novo e agora somos filhos de Deus. Deus nos abençoe e que essa palavra penetre no mais profundo dos nossos corações e tenha sido edificadora para nós nessa noite, pois a palavra de Deus, notem bem vocês, sempre prospera no propósito ao qual Deus designou. Amém?